Olá, você infrator ou delinquente, bem-vindo de volta a mais um episódio da lore do Warhammer 40.000. E hoje nós vamos falar sobre as legiões penais, ou Penal Legion em inglês, ou em alto gótico, Legion Penitente. Essas legiões penais são exatamente aquilo que o nome diz. São prisioneiros recrutados para lutar na Guarda Imperial como ou uma medida de emergência para suprir soldados que morreram e precisam de reposição rápida, ou apenas para servir como um escudo humano, protegendo o guarda de verdade, porque você sabe, soldado raso da Guarda Imperial, você com certeza tem autoestima no planejamento maior dos comandantes da guarda, e eles vão botar sempre a sua vida em primeiro. No caso, fique tranquilo sabendo que tem alguém que a vida vale ainda menos do que a sua, os membros das legiões penais. E o que eles são, o que faz eles serem diferentes ou interessantes de qualquer outra legião da guarda? Primeiro, eles não são um regimento propriamente dito. É muito raro tu ver um batalhão, um regimento grande só de soldados das legiões penais. Isso quase nunca existe, é uma exceção da exceção. E normalmente quando acontece é por causa de uma eventualidade, como um inquisitor estava necessitando de soldados em algum lugar, então ele requisitou em um planeta penal soldados para lutar com ele, então ele vai pegar ali um regimento só de soldados da cadeia para lutar junto com ele. Mas é muito, muito raro essas coisas acontecerem. Em geral, isso não é o normal. Então, como eles são utilizados? Eles são utilizados como pequenas companhias de suporte ou de reposição. Digamos, um regimento da guarda perdeu 40% do seu número e foi considerado incapaz de continuar o ataque, mas a gente precisa continuar esse ataque. O que fazer? Temos aqui a solução. Por algum motivo sempre tem uma cadeia próxima e sempre vai ter delinquentes no Império. Vamos simplesmente mandar esses aqui para repor os números e lutar junto com aquele regimento propriamente dito, para que eles sofram as baixas e os soldados treinados e habilidosos fiquem vivos por mais tempo. Então, quando tu precisa suprir um batalhão que foi danificado rapidamente, tu pode utilizar, assim como tu usa quimeras para transporte, basiliscos para artilharia, ou sentinelas para fazer um reconhecimento do terreno. Então eles vão ficar anexos a um regimento, um batalhão por um tempo. As legiões penais fazem esse mesmo papel. Até novos recrutas propriamente ditos, os homens e as mulheres das legiões penais vão lutar e morrer como se fossem soldados da guarda. E eu já sei o que tu deve estar pensando. Como eu faço para me inscrever numa legião penal? Ah, não se preocupe, a legião penal acha você. O universo do 40.000, no caso o Império da Humanidade, tem leis absurdas e muitas vezes tu tá quebrando a lei sem nem saber que ela existe. E cada um dos planetas costuma ter uma lei local, ou só num segmento, ou num sistema de planetas, eles seguem meio que uma mesma lei. E quando a lei desses locais é quebrada, é difícil, apesar do pessoal achar que no 40.000 todo mundo se mata por motivo qualquer. É difícil eles realmente matarem outros seres humanos, porque é considerado que um ser humano é um recurso. Então tu não pode perder esse recurso. O que se faz? Tu tenta botar ele para fazer uma utilidade. Digamos,
Aqui nós temos bandidos, estupradores, pessoas que fizeram fraudes. O que eles vão fazer? Vão pegar eles e botar num planeta penitenciário. O planeta penitenciário é um planeta geralmente com condições péssimas para habitação, normalmente um Death World, um planeta da morte, que é no caso algo ou na atmosfera ou no planeta é perigoso para a vida humana. E nesse planeta terrível, eles vão trabalhar em fábricas, em minas, em locais extremamente insalubres e perigosos, que provavelmente vai matar uma boa parte deles, mas ninguém se importa com traidores e bandidos aqui mesmo, então deixa pra lá, ninguém assim vai falar, não vai ser algo contra a opinião pública em geral. E nesses planetas, geralmente é da onde vem o pessoal das legiões penais. Também eles podem ser recrutados diretamente, digamos, um governador teve relações com alienígenas, digamos, ele fez diplomacia com os tal, então o governador e aqueles que sabiam daquilo ali foram mortos, e a população em geral que se manteve leal ao Império e era contra, não vai ser exterminada, mas eles são culpados por tabela, por estar no mundo que estava comercializando com tecnologia alienígena, crime, pecado, heresia, isso aqui. O que vai acontecer com aquela população? Eles vão receber uma opção, ou servir nos campos de trabalho, ou nas legiões penais. E também, se tu for um soldado da guarda recrutado e fizer uma coisa muito, muito absurda, coisas como matar alguém tipo inocente, pilhar a população imperial, roubar alguma coisa dos cidadãos, e isso não é legal, isso é errado, e tu vai ser punido por isso. O que vai ser feito contigo? Tu vai ser rebaixado à Legião Penal. E a Legião Penal, eles não têm direitos e eles podem teoricamente receber qualquer missão. Os tiranídeos estão vindo e nós vamos nos retirar dessa posição para uma mais defensiva, mas a gente precisa ganhar tempo. Legião Penal fica e ganha tempo. Ninguém ali é esperado sobreviver. Na Legião Penal, eles são esperados morrerem pelo Deus Imperador em combate. Essa é a glória e o pagamento pelo seu serviço. O pessoal de Krieg aprova 100%. Aliás, o pessoal de Krieg utiliza as legiões penais, geralmente na frente dos batalhões, para estourar campos minados, para receber o tiro e mostrar onde é que está a posição do inimigo, porque um soldado de Krieg tem alto valor e o verdadeiro sacrifício é aquele feito para ganhar alguma coisa. Então é muito melhor que esse pessoal da Legião Penal, que são traidores, heréticos e pessoas que não valem nada nos olhos de Krieg, serem mandados para morrer primeiro, para que o sacrifício do soldado de Krieg seja pelo menos para destruir também a posição inimiga e ganhar alguma coisa em prol do Império. E qualquer coisa pode ser considerada crime? Não, também não é tanto assim. Normalmente, os crimes que são punidos com isso aqui são coisas graves, assim, geralmente que envolvem violência. Digamos, um recruta negou uma ordem de um oficial, ele não vai direto para a Legião Penal, ele vai fazer o trabalho forçado, ele vai receber punição, ele vai receber metade da comida, mas ele não vai receber assim essa punição maior. Agora, um recruta com tendência à violência e que tem dificuldade de seguir ordens, digamos, cismou com o oficial e durante o momento que o oficial estava de costas, ele pegou uma faca e esfaqueou o oficial. Isso aí é um crime imperdoável, ou era sentença de morte, ou servir na Legião Penal. Tu escolhe. Normalmente eles escolhem a Legião Penal, então a Legião Penal, ele pelo menos vai morrer lutando contra os inimigos da humanidade e vai botar aquela violência estúpida dele e pelo menos contra os alienígenas e os inimigos do Império, que era onde ela deveria estar desde o começo. Nem sempre quem participa da Legião Penal é necessariamente um criminoso. Como eu disse,
populações inteiras de planetas, às vezes por crimes da administração maior do planeta, ou por crimes do sistema, e a população foi julgada criminosa também por tabela, por um inquisitor ou coisa assim, vão acabar servindo na legião penal. E algo muito, muito comum são os mutantes, porque assim como para alguns partidos que existem hoje, se algumas posições, qualquer um que pensa ou é diferente é obviamente ruim, mal e tudo que há de ruim, e é criminoso todas as coisas. Então se tu pensa diferente de mim ou se parece diferente de mim, obviamente tu é do mal. E o império da humanidade no futuro, muito progressivo, é assim também. Qualquer mutante ou coisa que eles não consideram suficientemente humana tem a escolha de servir nas legiões penais ou trabalhar até a morte. E os mutantes formam boa parte das legiões penais por não ter feito crime nenhum, a não ser nascer. E, no caso, as legiões penais, elas são muito variáveis. Elas podem ser compostas por traidores, delinquentes, assassinos, pessoas horríveis, como também por cidadãos comuns assim que simplesmente foram para cá para ter uma chance de sobreviver, porque aquelas colônias de trabalho forçado não é muito legal. A expectativa de vida nesses planetas que eles são postos é horrível, além de que as condições de vida são péssimas. Se a pessoa que trabalha, que produz para o Império, já tem uma condição de vida ruim, imagina o que eles fazem nas colônias penais. Então qualquer coisa é um a mais, é um extra, é uma esperança para a vida deles. Então eles se juntam a essas fileiras das legiões penais para tentar ter algo melhor na sua vida. Em geral, a vida deles não é muito longa, porque o Império não valoriza nem um pouco esse pessoal aqui, e geralmente eles botam eles em missões suicidas. Assim, pense no Esquadrão Suicida, aquele filme, quase a mesma coisa. Tem uma missão com probabilidade quase que nenhuma de dar certo, ou que ninguém vai sobreviver a ela. Quem tu manda? O pessoal da Deathcore levanta a mão assim, eu em máscara de gás, porque não dá pra entender nada que eles falam. Mas não, aí eles mandam o pessoal da Legião Penal. A Deathcore fica triste de não poder fazer o sacrifício pelo Imperador, mas sabendo que alguém vai fazer o sacrifício buscando a redenção, isso aquece seus coraçãozinhos frios. Então o pessoal das Legiões Penais vão fazer os piores dos trabalhos, mas não se preocupe, porque para garantir que eles vão fazer esse trabalho, tu deve estar pensando, eles já são criminosos, bandidos, pessoas de má índole, pessoas de difícil disciplina. Como que eles vão fazer uma força militar efetiva? Não tem sentido. Não se preocupe. Para todo regimento penal existe um comissário anexo a ele que vai participar para ver se eles estão realmente lutando em nome de morrer pelo Deus Imperador. E para garantir isso, caso eles não estejam, o comissário tem o controle de um equipamento que é padrão para todas as legiões penais. Apesar da grande diferença em tamanho, equipamento, doutrina, treinamento militar prévio que as legiões penais têm, eles têm uma coisa em comum. Todos eles são liderados e comandados com comissários juntos, porque os comissários vão garantir que eles façam as coisas certas, e os comissários têm um pequeno detonador de um equipamento, um colar explosivo. Esse colar explosivo tem uma carga direcionada para a coluna, então se tu tentar arrancar ele ou desobedecer o comissário e apertar o botão, a tua cabeça vai pelos ares. Novamente, Esquadrão Suicida, o filme é bem parecido, fortes inspirações, só que isso aqui veio primeiro, eu acho. No caso, tudo no mundo do Warhammer tudo se copia. Mas existe isso, então, no futuro do 40.000, esses colares explosivos, caso tu desobedeça, vai detonar a tua cabeça, então tu vai obedecer. A tua única chance de sobreviver
é obedecendo e fazendo aquilo que o comissário manda. E o comissário, por sua vez, também depende dos soldados da Legião Penal para sobreviver, porque sozinho ele não vai conseguir completar a missão. Então, acredite ou não, existem vários comissários e legiões penais que se dão bem. Ué, como assim? Porque a sobrevivência deles depende da cooperação. E não só a sobrevivência, porque normalmente os comissários são fanáticos por sacrificar pelo Deus Imperador, mas o objetivo que eles têm que fazer, digamos, eles têm que ganhar o máximo de tempo possível. Se o comissário matar todo mundo, não vai ter ninguém para lutar contra os alienígenas. E se o comissário não deixar os seus soldados ter assim, porque eles vão jogar cartas, eles vão beber, eles vão fumar, eles vão usar drogas, e eles vão fazer um monte de coisa legal, como pilhar os corpos dos mortos. Os comissários às vezes ignoram essas coisas, porque se os seus soldados aqui não fizerem o que ele mandar e não tiverem equipados para a batalha, ele não vai conseguir completar a missão, ele vai ser uma falha como comandante, e isso aos olhos do Deus Imperador é uma vergonha. Ele não vai poder se apresentar para o Deus Imperador como vitorioso. Que assim, o comissário, ele é um indicado político fanático religioso, entendeu? Ele cultua o Deus Imperador e assim o culto do sacrifício, de que tu deve morrer, assim como o pessoal da Deathcore, e eles têm que fazer o seu melhor para garantir que o objetivo seja feito e que os soldados não demonstrem medo ou covardia nesse processo. O pessoal aqui que é comissário das legiões penais, não invejo muito o trabalho deles, porque, como eu disse, eles têm que saber ignorar alguns comportamentos dos seus súditos, no caso dos seus soldados aqui, porque senão eles vão ou ser desobedientes ou não vão cumprir a ordem, e se o comissário morrer, todo mundo morre também. Então eles vão proteger o comissário para evitar que o detonador exploda, e não tente arrancar o teu detonador, ele é bem sensível e o explosivo detona por qualquer coisa, então cuidado, não mexe nesse colar. E para garantir a sobrevivência dos nossos soldados das Penal Legion, eles são equipados com um equipamento padrão muito semelhante ao soldado da guarda. Eles recebem uma Las Carabine, uma versão menor e mais compacta para facilitar o transporte, pensando na tua ergonomia e na tua coluna das armas Las, além de também receber 4 Charge Packs, ou 4 cargas para carregar, 3 granadas Frag, 3 granadas Crack, uma máscara de gás de altíssima qualidade, uniforme padrão imperial com material resistente a fragmentos, e eles também recebem, muitas vezes, a armadura corporal. Sério isso? Não! É óbvio que não. Em que mundo tu vive que tu acha que eles iam dar para os prisioneiros equipamento pesado melhor que o da guarda? Tá vivendo no mundo de unicórnio e fantasia, não tô falando de elfo aqui, meu amigo. Eu tô falando do Império da Humanidade, que é realidade. Bem, os soldados da Legião Penal recebem uma Las Carabine porque ela é menor, mais compacta e ela dura mais, também é mais fácil de manter, mas também é porque ela é levinha para manter e carregar. Eles não confiam que eles vão conseguir manter uma arma mais nova, e geralmente eles recebem as mais vagabundas possíveis, as mais antiquadas, modelos desatualizados, porque é o que tem, é isso, ou lutar na porrada. Então pelo menos fique feliz, tu recebeu a tua lanterninha. Eles costumam receber carregadores para durar para a vida inteira deles, então 1 ou 2, e se esses carregadores assim acabar, bem, vai ter que bater com a lanterninha, com a parte do cabo ali, usa ela como um porrete de batalha, ou talvez ter sorte de ter uma faca, ou achar uma faca no chão, uma baioneta caída, tu pode pegar ela para ti e lutar pelo Deus Imperador com as próprias mãos. Algumas legiões penais têm equipamentos que eles acharam no campo de batalha
como um bolter pesado, um heavy stubber, que é uma metralhadora pesada, que eles acharam e conseguiram pegar, e eles meio que adicionaram ao seu regimento, não de uma forma muito legalizada, mas, como eu disse, o comissário vai deixar eles pegar um poder de fogo a mais. Não é nada assim para ficar ignorando quando tem que enfrentar hordas e hordas de tiranídeos, de orcs nas piores posições do campo de batalha. Então, cada coisa que eles tiverem para aumentar a chance deles, os comissários permitem. Mas se tu não achar algo no chão, boa sorte, vai ter que ser na boa e velha troca de soco mesmo, porque o Império não vai te dar muita coisa. Eles costumam usar os uniformes de prisioneiro, que geralmente são laranja. Não sei se tu sabe, mas laranja é a cor que mais chama a atenção, porque tu não quer que o teu soldado da guarda valioso leve o tiro. Já o prisioneiro vestido de laranja num campo de batalha, esse aí, tudo bem, um a mais, um a menos. Como eu disse, eles não valem nada nos olhos do Império. Então esses soldados, eles são os literais escudos humanos para defender os outros escudos humanos, que são os regimentos da guarda. Bem, e a questão de armadura, em falar nisso, se eles conseguirem roubar de algum cadáver uma armadura, eles podem ficar com ela. Se eles não conseguirem pegar de um cadáver a armadura, eles vão apenas com um uniforme tático laranja. Assim, imagina um ninja vestido laranja. Meu Deus, tem que ser muito fora da casinha. Naruto, não faz sentido. Bem, no caso, eles utilizam apenas esse uniformezinho que não protege de nada. Além do uniforme que não protege de nada, eles recebem sim uma máscara de gás, algumas vezes, quando é necessário, que não é assim, nossa, que máscara de gás que protege totalmente. Não pergunte de onde ela veio, porque tem esse furo na testa, mas essa máscara de gás aí é o que tu tem, é melhor que nada. E eles também ganham um inalador. Um inalador? Um inalador, cara. Pra que serve o inalador? Bem, os soldados penais recebem estimulantes de combate para que eles não tenham medo, que eles sintam assim, uma adrenalina fluindo e que eles comecem a lutar com mais ferocidade, que eles façam o seu melhor, assim, que se movimentem um pouco mais rápido naqueles poucos segundos que a droga funciona, para lutar o máximo possível nos segundos que eles têm de expectativa de vida no campo de batalha. E essas drogas, eles geralmente usam com prazer. Para quem tá aqui, tem aquele ditado, que é um peido para quem tá cagado. Essa vida deles é horrível, eles têm mínimo de chance de sobrevivência, e essas drogas vão pelo menos fazer eles não sentir dor, e talvez eles lutar com mais força, então eles vão usar. E a droga que o Império usa é chamado de Frenzon. Frenzy, em inglês, é tipo frenesi, é tu ficar enlouquecido, com ódio, com raiva, com violência. Então, o Frenzon é o que faz eles sentir ali o cheiro inalado para que eles fiquem muito, muito agressivos durante o conflito. E tu não espera que eles sobrevivam por mais do que 1 ou 2 batalhas, então eles usando a droga ou não muda nada. Se a droga tem efeitos a longo tempo, bem, eles teriam que viver bastante tempo para que isso fizesse efeito. Então, grandíssimo, ninguém se importa, e vida que segue, não para eles no caso, mas para os soldados da guarda, que agora conseguiram identificar onde é que estão as posições dos inimigos, onde eles botaram a artilharia e as máquinas pesadas para poder chamar suporte aéreo de artilharia, e quando a verdadeira infantaria atacar, eles vão atacar com bem menos baixas do que se eles tivessem ido na frente. E tudo então é ruim e assim uma vida péssima para os soldados das legiões penais? Sim, sem dúvida nenhuma. Não tem nada bom nisso. É horrível. E qual é a punição? Digamos, se eles não quiserem cumprir uma ordem, o comissário só vai apertar ali e as cabeças vão rolar? Depende. Algumas punições também podem ser voltar
para o planeta de origem deles, porque o planeta de origem deles é tão ruim que é melhor tu enfrentar aquela onda de tiranídeos do que tu voltar para aquela vida infernal que tu tinha lá atrás. Muitos dos soldados da Legião Penal também são, assim, trabalhadores daquelas colônias forçadas que não queriam trabalhar forçadamente sem comer. Pessoas que tentaram se rebelar por tentar uma vida melhor. Então, nem todos eles são completamente insanos e assassinos. E lamento te informar, aqueles que são mais, assim, seriam os mais benignos desses aí, não costumam sobreviver, cara. Geralmente, tu tem que ser muito agressivo, violento, forte, e ser uma pessoa de péssima índole e egoísta para tentar sobreviver nas legiões penais. Mas os que saem do outro lado, os que sobrevivem, geralmente são muito, muito bons em matar e violência. Por isso, algumas legiões penais são consideradas de elite. É raro, mas existe algumas delas que elas são colocadas realmente quase que como um regimento da guarda especializado e tem assim um histórico de fazer uma função boa. E essas aí, coincidentemente, são aquelas que os comissários permitem que eles roubem equipamento depois e durante as batalhas, porque, e como eles geralmente já têm uma natureza assim de roubo, quando eles veem um equipamento melhor que o deles, eles vão meter a mão e utilizar. Eles costumam roubar até dos outros regimentos da guarda, então eles costumam ser equipados com granadas, com armadura, com armas lá melhores. Eles têm equipamentos como máscara de ar melhor, eles têm capacete, eles têm um pouco do uniforme imperial que absorve um pouco o dano. Então eles são bem mais equipados, nada disso foi dado a eles, eles ganharam assim, entre aspas, roubando legalmente, porque o comissário deixou quieto, sabendo que era a melhor chance deles completarem o seu objetivo. E uma das mais famosas, eu até quero falar sobre elas, são os Sunlar Chem Dogs. Chem Dogs seria uma tradução literal, cachorros químicos, porque eles utilizam tanta droga que eles ficam completamente fora da casinha, mas eles lutam muito, muito agressivamente, são bem equipados roubando, mas eu vou deixar esses aí para um vídeo só deles, porque a história deles é interessante, enquanto os regimentos que costumam não esperar que vão sobreviver mais do que uma ou duas batalhas, tu não equipa eles com nada. Eles podem variar de soldados que receberam ali porretes, machados, martelos para lutar no campo de batalha, junto ali com um comissário com a pior função do Império, acho que é liderar esses caras. E esses aí que não são equipados com nada, tu pode garantir que a única missão deles é morrer para identificar a posição dos inimigos ou para tentar ganhar alguns preciosos momentos para as tropas de verdade se retirar e se reposicionar enquanto eles são mortos no campo de batalha. Já aqueles que conseguem equipamento pesado, roubar coisas maiores e que sobrevivem a várias missões e são mais veteranos, esses aí costumam ser anexados a regimentos da guarda. A maioria dos regimentos da guarda não gosta de estar perto deles, porque eles roubam munição, eles roubam rações, eles roubam água, eles roubam tudo que eles puderem roubar. E só que esses aqui, pelo menos, depois de um tempo, ganhando experiência e com equipamento agora adequado, conseguem fazer um dano nas fileiras inimigas e existem regimentos penais tão equipados quanto regimentos assim de elite, de assalto, de outros esquadrões, mas é coisa rara. Mesmo os bem equipados também vão ser colocados em situações muito perigosas e eles não costumam ficar veteranos, porque conforme o tempo vai passando, os seus números vão morrendo
e mais recrutas vão sendo colocados no lugar, é difícil tu ter um grande número de veteranos nas legiões penais. E, afinal, se eles são mal equipados, mal treinados, eles têm que colocar um literal explosivo no pescoço para garantir que eles vão fazer alguma coisa de útil no campo de batalha. Para que serve isso aí? Não era melhor de simplesmente deixar eles trabalhando lá embaixo, numa cidade colmeia, num planeta penal, e se eles não quiserem trabalhar, tu simplesmente mata eles no lugar? Para que serve uma legião penal se tu já tem uma quantidade absurda de soldados da guarda para fazer o que é necessário, e os soldados da guarda vão se sacrificar pelo imperador com um sorriso no rosto, sabendo que essa é a sua missão? Por que tu vai botar esses aqui indigentes, esse pessoal ruim, para lutar pelo Império e dar a eles equipamentos, ou pelo menos uma arma lá que tem que dar para eles? Para que a gente vai contar com eles? Bem, eles fazem as missões que nem mesmo soldados da guarda querem fazer, ou que a taxa de mortalidade é tão alta que tu não quer sacrificar soldados da guarda para isso. Acredite ou não, um regimento da guarda imperial tem valor, leva anos para treinar, eles precisam de equipamento, eles têm veteranos, eles têm equipamentos pesados, geralmente anexos ao regimento, e tu não quer perder aquele esquadrão da guarda. Só ter ele já protege uma região da linha de frente e também te dá opções de atacar. Então, o que tu faz para poupar o regimento da guarda? Tu anexa esses regimentos penais para que eles fiquem literalmente na linha de frente. Assim, uma tática da Primeira Guerra Mundial era colocar apenas o mínimo de pessoas suficientes nas trincheiras avançadas, as mais próximas do inimigo, que estavam sobre o alcance da artilharia do inimigo. Quando o inimigo atirava nas trincheiras, aqueles soldados tinham uma alta taxa de mortalidade, só que como eram poucos que estavam ali, tu acabava poupando as tuas forças para um contra-ataque quando o inimigo estivesse exposto na terra de ninguém. No 40.000 seria algo parecido. Tu bota um comissário e vários desse pessoal da Legião Penal para segurar as posições que o inimigo consegue matar. Quando o inimigo mata aquelas posições, o pessoal da guarda faz um contra-ataque, a artilharia já sabe onde é que é aquela posição e eles conseguem causar bem mais dano e afastar o inimigo. Além disso, coisas como homens-bomba como algo frequente nisso aí, porque se tu não tem nenhum valor e a pessoa é completamente fanática, tu enche ele de droga, ele vai sair correndo falando que se arrependeu e que vai pro Deus Imperador. Mesmo que ele leve 1 ou 2 tiros, ele vai continuar correndo porque ele não sente dor por causa das drogas, vai chegar no meio das fileiras inimigas e BOOM! E se detonar, com certeza recebeu o perdão do Imperador do outro lado. Eles também servem para ganhar tempo para as unidades imperiais, como foi se reposicionar ou se retirar. Eles servem para uma missão muito difícil. Digamos, tu vai ter que ir para Underhive porque tem um culto ali de Genestealers, dos tiranídeos, que se expandiu muito. Então o Inquisitor vai mandar esses aqui de uma legião penal próxima, porque ele não pode confiar na guarda daquele planeta, porque não sabe se a corrupção chegou na guarda, e ele vai recrutar eles para ir lá embaixo. Provavelmente todos vão morrer no conflito, mas é um sacrifício que o Inquisitor está disposto a fazer. Eles são literalmente um esquadrão de suicidas e em algumas situações eles não são colocados para ser totalmente destruídos, apenas para receber baixas pesadas, que é no caso daqueles mais bem equipados, que já têm um histórico assim de trabalho, como os Sunlar's Camp Dogs ali, e alguns outros que são especiais. Mas isso aí é a minoria da minoria. Em geral, tu não espera que eles vão sobreviver a 1 ou 2 batalhas.
E se tu achava então que tinha algo pior do que tá na guarda, tem, está na Legião Penal. O trabalho deles é literalmente ganhar tempo e morrer. Só isso, ninguém espera mais que isso, e eles vão receber comida e água, e deu, e a chance de se redimir perante os olhos do Deus Imperador, por isso tem um comissário ali olhando, então a alma dele está salva. Isso aí não tem valor, e isso aí é o teu salário. Só vi vantagem até agora na Legião Penal. Por sinal, na história humana realmente existiram regimentos assim, e recentemente na guerra da Ucrânia vocês viram aquele grupo de mercenário, o grupo Wagner, que utilizou soldados das colônias penais, desculpa, das colônias penais não, jamais a Rússia tem campo de trabalho forçado para prisioneiros, jamais. Eles têm, no caso, recrutaram das prisões, e esses soldados das prisões foram os que mais receberam baixas. Alguns relatos diziam que eles falavam assim, ó, então, tu tá vendo o corpo daquele ali que morreu e do outro lá que morreu? Na terceira casa é o lugar que tu tem que ir. Eles usavam os corpos deles mortos até para medir a distância do chão. E o comandante ali do Wagner deu uma entrevista dizendo que dos soldados dele, uma boa parte tinham sido feridos, e esses do esquadrão penal foram os que tiveram a maior mortalidade, porque eles não se importam com eles também não querem pagar muito para eles, é melhor que eles morram em combate. Por isso, até na vida real isso acontece. Se você está na cadeia e alguém vem e te oferece a incrível oportunidade de entrar numa legião penal, diga não. É seu corpo, suas regras. E outra coisa também, o grupo Wagner, detalhe aqui, eles faziam uma coisa assim, ó, tu tem agora para fazer, depois que a gente sair daqui, a chance de tu ser liberado da tua sentença acabou. E eles entregavam pro cara a carta e ele tinha tipo alguns minutos para responder, então a pessoa tinha que responder assim na adrenalina, no momento ali, sem nem pensar na proposta, na possibilidade que estava fazendo. Tu pode lutar como um patriota ou morrer aqui como um traidor. Ele saía e deixava o cara ali, tem 15 minutos, ou senão tu vai ficar a vida inteira aqui dentro. Era bem assim, não era legal o que eles fizeram. Acho isso antiético. Funciona, mas antiético igual. E no Império do 40.000 não tem muito tempo para pensar em ética, porque é frio e calculista e tu precisa otimizar recursos. Seres humanos são recursos. A guarda é treinada demais e equipada demais para morrer desnecessariamente. Se tu vai ter, digamos, nós vamos avançar pelos flancos e o meio da posição vai apenas segurar o avanço do inimigo. Esse meio da posição é onde tu coloca os regimentos penais. Vai morrer a maior parte deles no avanço do inimigo maior, só que os teus soldados da guarda vão conseguir completar a missão de encircular o inimigo, enquanto que a maior taxa de mortalidade vai ser daqueles soldados que ficaram ali, recebendo tiros de artilharia e os ataques inimigos quase que diários. Então é muito comum tu usar as legiões penais para absorver o local onde o inimigo está mais forte e utilizar os regimentos da guarda para encircular e utilizar táticas para vencer o inimigo onde ele está mais fraco. Claro, se o regimento penal fugir, cabeças irão rolar, literalmente nesse caso, e tu vai precisar botar soldados da guarda atrás. É difícil um regimento penal lutar sozinho, por isso sempre vai ter regimentos maiores da guarda por perto. E alguns deles realmente fizeram assim, porque tu não espera que eles sobrevivam. Alguns não só sobrevivem, mas eles vencem e completam o objetivo ou a missão. Digamos, tem uma fortaleza orc que a gente espera que vai levar 200.000 baixas para tomar. E aí tu manda uns 4, 5 esquadrões penais, regimentos penais aqui, completarem aquele objetivo e de algum jeito eles conseguem. Bom, beleza, ok, não vou discutir com o resultado.
É muito raro, mas às vezes eles completam as missões e alguns deles já completaram missões extremamente insanas. Por exemplo, os Last Chancers. Last Chancers seria, acho que uma tradução legal, a última chance. A 13ª Legião Penal. Tu sabe que no mundo inteiro 13 dá azar, mas por algum motivo no Brasil 13 é um número da sorte. Sem zoeira, tem uma lotérica na cidade que eu nasci, Siderópolis, que é uma metrópole internacionalmente conhecida em todo o sul de Santa Catarina. Bem, essa grande metrópole tem uma lotérica chamada 13 da Sorte, só no Brasil, isso aí, no mundo inteiro, cara, 13 é um número que dá azar. E a 13ª Legião Penal faz jus ao azar. Os Última Chance são liderados pelo Coronel Scaffer, e o Coronel Scaffer não utiliza armadura. Ele poderia utilizar, mas não usa, não quer, porque ele diz: o dia que for para eu morrer pelo meu Deus Imperador, eu morrerei com um sorriso no rosto. E ele não usa armadura, que se for para morrer, ele vai morrer, e ele não tem medo da morte. E aqueles que sobreviveram da Última Chance também não têm medo da morte. Eles já foram mandados para um maldito mundo demoníaco matar um demônio maior. Eles ficaram meses no imaterial, coisa que deixaria qualquer humano normal insano, mas eles já são insanos, então eles sobreviveram. E o ódio deles, de tudo que é do caos, a raiva e o contentamento, ele está a aceitar a situação deles, aceitar o que eles são, aceitar que a humanidade precisa lutar contra essas coisas ruins para sobreviver, aceitar que o Deus Imperador é a única salvação, fez com que eles voltassem do maldito planeta demoníaco e não fossem possuídos ou não tivessem nenhum traço de corrupção caótica. Claro, vício, bebedeira, assassinatos, tendências sexuais agressivas, todas essas coisas eles têm, mas pelo menos não são corruptos pelo caos. Isso eles já tinham antes de estar na ficha, então eles não foram todos exterminados depois. Esses caras são assim badass, eles são fodões e eles sobrevivem. Aliás, tem uma diferença. A 13ª Legião Penal é todo mundo. É uma legião grande de suicidas aqui que são colocados nas piores missões possíveis. E a Última Chance é um grupo menor dentro dessa legião, comandado pelo Coronel Scaffer. A fama dele é tão ruim, que quando tu é colocado na Última Chance, vários dos membros da 13ª Legião Penal entregam a arma e dizem: me manda de volta pra mina, eu quero trabalhar minerando. E eles voltam pro trabalho, porque eles não querem entrar pro grupo deles. Normalmente o pessoal não sobrevive e o coronel, ele vê isso como uma vantagem, porque tu separa o trigo do choio, no caso o choio da pedra aqui nesse caso aqui, mas ele separa o que não presta e apenas os mais fortes, os mais resistentes, os mais firmes na ideia e convicção da sua missão sagrada são aqueles que ficam ali. Bando de louco, espero que tu nunca entre numa missão com eles, provavelmente vai ser a tua última. E eu estava procurando as miniaturas para fazer o vídeo e eu tenho que dizer, as legiões penais têm algumas miniaturas bem legais e em si complementa assim o tema de que o universo do 40.000 é um lugar infernal para se viver. Direitos humanos, meu amigo, não vai ter nunca. Mesmo que tu nasça na alta sociedade, ainda assim a vida é estranha e meio difícil. E pro pessoal que nasce embaixo, ou que teve o azar de nascer um mutante, ou nascer num planeta que foi condenado pela Inquisição,
não é incomum. Gerações, ó, tu não condena só a pessoa, tu condena 5 gerações. Então, se ela tiver um filho, o filho vai servir também na colônia penal e o filho também, e assim por diante. Então, gerações inteiras de populações humanas são condenadas à prisão permanente, que é a prisão para a vida inteira. E se tu não quiser servir a tua vida inteira, provavelmente vai ser até os 30 e poucos anos, até tu morrer de alguma toxina que tinha nesse planeta mortal que tu tá vivendo, tu vai tentar servir na legião penal para pelo menos ter uma melhor expectativa de vida. E existe, eu sei que alguns de vocês devem estar perguntando, tá, eles só entram pra legião penal porque tem melhor qualidade de vida, assim, eles vão se divertir mais, eles vão usar drogas, eles vão beber, eles vão ter pelo menos uma vida um pouquinho mais livre. Não, tem outra coisa também. Existe, apesar de pequena, uma esperança de redenção. Assim, o povo do 40 mil é muito fiel na crença ali de que sacrificar pelo Deus Imperador, a tua alma vai estar salva. Então muitos entram realmente por acreditar assim, religiosamente que o Império é a única salvação e que se sacrificar pelo Imperador é algo para pagar os teus pecados ou os pecados dos teus antepassados. Ou se tu nascer um mutante, o teu erro assim ser corrigido e voltar a ser um humano. E quanto ao soldado da Legião Penal que ainda está vivo, ele tem uma chance de sair disso aí? Tem. Ele pode receber o perdão. Digamos, um soldado foi punido por uma legião penal por múltiplas insubordinações. Então, ele não fez algo assim maior, ele simplesmente recusou ordens, ou ele demonstrou covardia e fugiu na hora do dever, ele se retirou covardemente, o comissário não meteu uma bala e simplesmente ele sobreviveu ali ao negócio, depois ele foi preso e levado para uma legião penal. Digamos que ele fez algo de extrema bravura. Esses soldados que fizeram algo de extrema bravura, visto pelo comissário que estava próximo, podem receber o perdão. E aí eles vão entrar novamente na guarda. Então tu tem uma chance de sair da legião penal e entrar na guarda imperial. Na legião penal, tu provavelmente iria sobreviver a 1 ou 2 campos de batalha. Na guarda, tu deve sobreviver a uns 3, 4. Então já dobrou a tua expectativa de vida. Provavelmente tu não vai ver assim os teus netos, mas é uma situação complicada, mas é já uma melhor qualidade de vida, tu ganha liberdade. É raríssimo isso acontecer, mas não é impossível. E também, no caso ali da 13ª Legião, o Coronel Schaffer garante que para todo mundo que entra para Last Chance, para a última chance, eles vão ter a redenção de um jeito ou de outro. Geralmente é através da morte em serviço do Império, mas dizem que um soldado dessa última chance já foi perdoado em todo o tempo que ela durou até hoje. Não sei se é verdade ou se é um mito apenas para eles terem alguma esperança. E um soldado da guarda, ele pode se aposentar ou sair da guarda? Sim, se ele também fizer uma ação de extrema bravura, de salvar assim, ou completar um objetivo sozinho, ou derrotar um inimigo muito forte, ou fazer algo incrível que ninguém esperava que ele fizesse, ele vai receber uma compensação grande e poder se aposentar. Então o raio dificilmente cai 2 vezes no mesmo lugar. Ele até pode sair da legião penal e entrar para a guarda, mas se aposentar da guarda, boa sorte com isso aí. Mas é isso. Então se um dia, por algum motivo, tu se achar numa legião penal, não tema, espero que tu acredite no Deus Imperador, porque a tua única esperança é ter uma vida melhor na próxima. Então torce, reze bem pro Imperador,
e lute com coragem, porque aqueles que fogem de serviço não vão ser salvos. E eu queria só fazer o último adendo, é que eu achei os modelos deles bem legais, são parecidos com o da guarda, só que muda ali a cor do uniforme. E como eles são prisioneiros, não precisa ter necessariamente um padrão. Então, se tu pintou um pouquinho errado aqui e ali, se um deles tem uma cor diferente da outra, assim, no uniforme, não tem problema. Vieram de prisões diferentes, ou eles não cuidam do uniforme. Então, tu pode pintar eles um pouquinho pior. Valorize ele menos do que a guarda, que aí tu vai entender como funciona a Astra Militarum. Mas é isso, um dia eu ainda quero falar especificamente dos Sandler Chem Dogs, os cachorros químicos de Sandler, porque eles são, acho que, o mais interessante dos regimentos penais, e eles têm toda uma história, uma lore, tanto do planeta quanto do seu regimento. Vejo vocês lá. Tudo de bom e, pelo amor, se comportem quando vocês estão na guarda, porque apesar do pessoal da guarda reclamar da vida, pode ser bem pior numa legião penal. Tudo de bom e o imperador protege.